E aí, tudo bom? Hoje vamos falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica. É necessário muita atenção nesse tema, porque ele pode ser cobrado em direito do consumidor, direito civil e empresarial. Tá certo? Então, armas em punho, vamos à guerra. A personalidade jurídica da sociedade é diferente do sócio. Então, se eu e você resolvermos constituir uma sociedade empresária, muito provavelmente a gente vai optar por uma espécie, por um tipo de sociedade que tem uma personalidade jurídica diferente e que a gente não se responsabilize pelas dívidas que essa sociedade contrair. É claro, né? Porque se a gente quiser ser responsável por essas condutas, por essas dívidas, a gente nem iria constituir uma sociedade, a gente agiria no nosso próprio nome. Isso não é errado. É necessário dar essa força, essa proteção, para que as pessoas atuem, empreendam, movimentem dinheiro, tá certo? Isso é um ponto positivo. Só que em algumas situações, essas sociedades empresárias podem abusar e podem prejudicar terceiros. E para essas situações que se prevê a desconsideração da personalidade jurídica. Em algumas situações, o direito fala: não, senhor, isso que você fez, a gente não admite. Tudo tem limite. E nesse caso, ó, abre o cofre e chega até o patrimônio do sócio ou administrador responsável. Entendido? Muito simples, né? Nós temos duas espécies de desconsideração: a direta, que é aquela mais comum, e a inversa. Na direta, os bens dos sócios ou administradores respondem pelas dívidas da pessoa jurídica. Na inversa, é exatamente o contrário. Os bens da pessoa jurídica respondem pelas dívidas do sócio. Se constituímos uma empresa e começamos a realizar condutas prejudicando a torto e a direito, a sociedade empresária não tem patrimônio. O que os prejudicados podem fazer? Podem pleitear que eu, como sócio, ou os meus outros sócios, ou os administradores, respondam com seus próprios patrimônios, já que, querendo ou não, a gente foi responsável por prejudicar terceiros. Muito natural, muito razoável. Agora, na inversa, é o contrário. É a pessoa que constitui uma sociedade, passa todos os seus bens para aquela pessoa jurídica e começa a dar golpes, comprar sem pagar e não está nem aí. O que o prejudicado faz? Põe uma ação e pleiteia que essa pessoa jurídica responda com seus bens, porque aquele sócio está cometendo condutas não admissíveis pelo direito. Então, é inverso, tá certo? A teoria maior é assim chamada porque ela tem menos requisitos. E olha que não são tantos. A gente vai ver aqui, são apenas dois: abuso da personalidade e o prejuízo ao credor. Devemos ter esses dois. O Código Civil, essa teoria é a teoria admitida, é a teoria escolhida pelo legislador. Mas o que é esse abuso da personalidade? Considera dois tipos de conduta como abusivos. O desvio de finalidade ocorre quando a sociedade empresária adota condutas que não estão em conformidade com a previsão no contrato social, pratica coisas ilícitas, fazem coisas que não devem. Já a confusão patrimonial é aquela situação em que o fato não corresponde ao que está formalizado. A gente que está fora não sabe se aquele bem pertence à sociedade ou pertence ao sócio, porque está em nome da sociedade, mas quem usa é o sócio, ou vice-versa, dá essa confusão. E basta uma dessas espécies de abuso de personalidade para que esse requisito seja correspondido. Então, abuso de personalidade:
um ou outro juntamente com prejuízo ao credor. Não é necessário os dois. Tá certo? Já na teoria menor, precisa de menos requisito, sendo necessário apenas o prejuízo ao credor. Olha que fácil, sem requisito nenhum, não precisa comprovar se houve abuso, se houve desvio, se houve confusão patrimonial. E sendo muito mais fácil, foi adotada pelo direito consumidor, pelo trabalhista, pelo ambiental. Porque esses ramos jurídicos, existe uma pessoa prejudicada que é hipossuficiente, ou um bem jurídico de enorme valor que precisa ser protegido. Por isso que no Código Civil, como as partes estão mais equilibradas, adotou-se a teoria maior, porque ali não se vê um hipossuficiente e vê partes que estão equilibradas. Então é necessário que a parte que se sinta prejudicada comprove o abuso daquela outra parte. Simples demais, né, gente? Muito fácil. Vejam, então, que de acordo com o artigo 28 do CDC, parece que a teoria maior que foi adotada, porque vocês podem reparar aí, tem abuso de direito, excesso, violação dos estatutos, caso de falência ou insolvência, ou seja, em todas essas situações, o consumidor, que vai ser o credor no caso, pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Aí você vai me falar, mas professor, você não falou que era a teoria menor que o CDC adotou? Isso porque se vocês repararem no parágrafo 5º, vai estar escrito aí, sempre que a sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento. Ou seja, não é necessário nenhuma das condutas previstas no capítulo do artigo. Não precisa do abuso de direito, não precisa de falência, não precisa de nada. Apenas o obstáculo para o ressarcimento. Entendido? Muito simples, né? Agora a gente tem que dizer que para haver a desconsideração é preciso de autorização judicial. O credor não pode chegar na casa do sócio e falar assim, me vê aí o meu dinheiro, eu não vou ficar no prejuízo não aceito isso não. Não pode. Sendo civil, sendo do CDC, é preciso pedir para o juiz. Porém, se for do CDC, algumas decisões já permitiram a desconsideração de ofício pelo magistrado. E o que isso significa? Significa que mesmo que o consumidor não peça, se o juiz identificar um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, ele pode desconsiderar, mesmo não tendo pedido. Mas a regra não é essa. A regra é a autorização judicial, tá certo? E aí, nós vamos ver 3 efeitos dessa desconsideração: a parcial, o especializado e o temporário. Vamos ver cada um agora. O que significa ser um efeito parcial? É porque apenas o sócio ou o administrador responsável pelo problema, pelo prejuízo, é que irá responder com seu patrimônio. Aquele sócio que não administra, que não participa efetivamente, que não votou a favor daquela conduta, ele não pode ser responsabilizado. E nada mais justo, não é mesmo? Agora, e por que o efeito é especializado? Porque só vai atingir aquela obrigação que foi objeto de requerimento. Se uma outra pessoa não propôs a ação requerendo esse ressarcimento, essa desconsideração da personalidade jurídica, a personalidade jurídica não vai ser desconsiderada para ela, mesmo que ela tenha sido prejudicada numa relação idêntica, por exemplo. É preciso pedir. E por que temporário? Porque a desconsideração só dura enquanto houver prejuízo. Se a sociedade, o sócio, reparar esse prejuízo ao credor, acaba a desconsideração, tudo volta ao normal. Tá certo? Muito tranquilo, né? Então vamos na nossa questão de 2015. E é sobre a desconsideração no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos que achar a alternativa
incorreta. Vamos lá. A. O CDC não exige confusão patrimonial para aplicação da teoria. Nós já vimos que está certo. O Código Civil exige, mas o CDC exige apenas o prejuízo. B. O Código de Defesa do Consumidor adota a chamada teoria menor. Nós vimos que sim. O Código Civil adota a teoria maior, que tem mais requisitos, já o CDC a menor, com menos requisitos. C. Será efetivado quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Isso aí está previsto expressamente no caput do artigo 28, que nós já acabamos de ver. Na D, o Código de Defesa do Consumidor adota a possibilidade de desconsideração somente nos casos de inversão do ônus da prova, quando servir de instrumento de proteção do consumidor. Obviamente que essa letra D deve ser marcada, está correta. Não existe relação nenhuma entre a inversão do ônus da prova e a desconsideração da personalidade jurídica, tá certo? Isso não é requisito. Os requisitos nós já vimos para a teoria maior e para a teoria menor, ok? Então nós encerramos aqui a nossa aula. Foi um grande prazer oferecer esse conteúdo para vocês e espero encontrá-los em breve numa próxima aula, tá certo? Um grande abraço.